Isto é rápido, mas é uma visita. Há aqui ideias muito importantes para explorar e explicar. Ora bem, vamos começar sempre pelo lado esquerdo desta sala do meio. É sala de meio. Vamos começar pelo Prémio Nobel. Vamos começar pelo Prémio Nobel. Bob Dylan, toda a gente conhece. Porque é que há uns folhinhos para acompanhar com algumas informações. Portanto, aqui a ideia realmente, como estão a ver, destruição, criar um movimento, onde a palheta aparece com o Alfred Nobel. Portanto, ele foi o Nobel da Literatura e eu acho que este trabalho, portanto, naquela altura, foi o que eu consegui fazer naquele determinado tempo. Isto havia um prazo. E resultou, isto tem tudo um prazo, isto não é, isto são festivais que o tempo começa a contar no cronómetro. Portanto, são 30 dias, 29 e alguns. Portanto, é sempre até o final. Cristiano, ao final, muitas vezes estou a ligar. António, ainda não mataste o desenho? É pá, dás-me mais 2 ou 3 dias. É pá, assim, porque eu já sei como são os artistas. Nunca se pode mandar, nunca se diz a data certa. Diz sempre 15 dias antes ou um mês. Disse sim, a minha data era falsa. Tens mais 15 dias, tens mais uma semana, porque os artistas não confiam nos artistas de datas. Muito bem. Ora então, Este foi um dos primeiros trabalhos que eu premiei. Foi quase. não, eu acho que este nunca chegou. Chegou, Este sim, não. sim, mas Foi? foi. Isso foi no este. É do Metallica, portanto, temos ali a primeira, portanto, o primeiro plano, a sua mão na guitarra, mais a tatuagem, e depois a barba em si, que é o símbolo dos Metallica, para criar aquela ênfase, dar mais ruído metálico à imagem. Bom, aqui é que eu tenho aqui um problema agora. Jakub Sanoa. Este foi realmente um dos últimos trabalhos a vencer. Portanto, tem a ver realmente com... No século XIX, o Egito estava sob o domínio britânico, não é? E este caricaturista, que era escritor, portanto, muito famoso lá, trabalhava para os jornais e revistas satíricas, representava os britânicos como se fossem gafanhotos vermelhos, que eram eles que absorviam o poder do Egito. E então a minha ideia na altura foi caricaturar a personalidade, como ele também desenhava. Apontei o bigode, mas em forma de lápis para o gafanhoto vermelho, que era então o tal, era aquilo que ele, portanto, via nos ingleses, gafanhotos vermelhos, escaldados pelo sol. Pronto, o Urnos, há aqui alguma dificuldade, atenção que estamos já naquela fase do absurdismo. O absurdismo, eu tive alguma dificuldade, não arranjava a obra em português e tive que andar a traduzi-la. No meio disto tudo, a personagem, para resolver os seus problemas, entrava no funil, saía do funil, resolvia os seus problemas. Portanto, estamos ao nível do absurdismo. E o Urnos foi um cartunista, deixa-me cá ver que é para este, já é muita coisa, romeno, exatamente, romeno. Portanto, eu vi uma série de trabalhos, fui convidado para este festival e cheguei aos últimos 4 dias, não sabia o que havia de fazer e depois de ler o livro pensei, bom, o funil é importante. Portanto, e foi feito com uma estrutura de funil. E, portanto, eu acho que o trabalho está para aí visível, um prémio de mérito qualquer. Portanto, foi logo destacado e fiquei todo contente, claro. Tinha pouco tempo para aquilo. Posso fazer só uma muita leitura. Desculpa, falo às vezes demais. A importância da caricatura é que isto é um exercício à cultura das pessoas. A pessoa às vezes olha para um desenho simples e até acha piada ou não acha piada, conforme o analfabetismo ou o alfabetismo da pessoa. Portanto, aqui está aqui a questão. Para isto, por exemplo, aqui, para nós pode parecer perder um bocado o sentido. Mas para um comendo que conhece bem a personalidade, há toda uma outra leitura. O importante na caricatura e no desenho humorístico é isso. Por exemplo, eu costumo dizer, todos os cartoons que eu vejo do desporto, para mim, posso achar piada, mas eu não percebo nada daquilo, porque eu não percebo nada de desporto. Mas quem tem a cultura desportiva tem uma outra leitura. E o importante na caricatura e no humor é um jogo de culturas e de conhecimento das pessoas.
Portanto, aí está a importância desta arte, é que não joga simplesmente com o ver, mas também o olhar e ultrapassar o que vê. E, portanto, é precisamente todas estas camadas de cultura que nos obriga a ter para compreender. Inclusive, ao nível do cartunismo, do simples humorismo, muitas vezes tem que levar uma legenda para dizer que isto aconteceu no 1900 e tal, porque aconteceu isto, e a explicar a razão para as pessoas perceberem, irem mais fundo à mensagem. E a importância, precisamente, destas imagens é compreender até que ponto o artista foi e compreendeu a obra e vai mais além. Obriga-nos a estudar, não só ver, como a estudar por trás o que é que está por trás disto tudo. Isso é interessante, o que ele acabou de explicar porque é que ele fez este funil e porque é que, portanto, para nós é um simples funil, não é? Mas há todo aqui um lado que temos que estudar para isso, não é? E este, na hora é essa, Osvaldo, muito obrigado. Já sabes que, sendo comissário, eu permito estas coisas. Ora, Ráquia, mais um artista famoso. Fui convidado na altura dos 110 anos do seu nascimento e, portanto, à semelhança daquele, tive que andar a integrar um bocado o estilo, do traço do artista para fazer parte deste tipo de trabalho. Claro que são convites que eu tenho para responder graficamente dentro daquele tempo que me dão. O Gandhi, pronto, o Gandhi, penso que sobre o Gandhi, em termos de... Aí ele participou, pois, foi no Porto logo e depois no Brasil, e portanto, o que ele dizia realmente é que não existe caminho para a paz é o caminho, não é? E portanto está ali o Gandhi quase que, em termos de trabalho de caricatura, portanto, rapidamente pegar na cara do Gandhi, esboçar e depois desconstruir a imagem. E por isso é que vemos muitas vezes a boca, o bigode, as orelhas, está tudo fora do sítio, mas tem que haver harmonia no final. E toda a gente tem que perceber que é o Gandhi. Se assim não for, fica sem efeito. Portanto, é um trabalho de elaboração de síntese em termos de gabinete. Ao contrário do tal trabalho repentista, que esse aí é o tipo de trabalho jamais. É um tratamento personalizado. Mesmo que não conhecesse o trabalho para a paz dele, sabiam que ele era magro. Era magro. Está ali. Exato. E o planejamento, não é preciso o corpo, mas o planejamento complementa. Pronto, o Gaddafi aí é que já estamos a entrar a outro nível, porque o Gaddafi foi feito na altura por um convite que eu tive do Irão e teve um prémio muito importante. Foi este trabalho que me levou ao Irão a participar como júri e a fazer parte das cerimónias do Irão. Eu nunca imaginei que fazendo um trabalho do Gaddafi fosse bem recebido, e fui bem recebido, fui bem tratado no Irão. O Gaddafi é da Líbia. O Gaddafi é da Líbia, mas o tema eram ditadores do mundo. E então eu fiz o Gaddafi, mas depois pensei, quando chegar ao Irão, não sei se eles vão gostar muito. Embora ele seja da Líbia, realmente, eu apostei no Gaddafi. E teve logo um prémio que fez com que eu fosse ao Irão. Portanto, ali o regime dele, que ele esteve mais de 40 anos no regime, claro que as leis que ele impunha favoreciam os partidários, mas depois oprimia com violência os opositores. Eu não tive problemas em ir à embaixada, mas eu tive. Quando eu cheguei à embaixada, eu pensava que ia ficar lá. Porque eles iam ter uma conversa assim um bocadinho mais, a outro nível comigo. E sempre, estando ao primeiro andar, pensei, eu sou capaz de saltar pela janela e fugir. Mas o que é certo é que me trataram bem. E depois fui ao Irão. Portanto, graças a este trabalho que houve ali muitas histórias que nunca mais vou esquecer. Pronto, o Dalai Lama também foi premiado várias vezes. O último foi no Brasil. Pronto. E, portanto, Lama, oceano, Dalai, oceano, Lama é uma espécie de mestre, é a sabedoria, o oceano em sabedoria. Portanto, é só por aqui uma nota que é muito importante, é que estes braços e estas mãos não são do Dalai Lama, são do funcionário lá da escola, que eu tive à última da hora falar com ele, não é? Eu de vez em quando preciso, é um tal trabalho de desgaste. Pronto, e depois passamos então
Vamos passar ali para os cartoons. Vamos? Estás a filmar tudo? Estou. Tudo em ordem? Estou. O aqui é fácil, no tempo de Covid, é música de Covid. Portanto, nós olhamos para ali, Covid-nos música, mas que rica música, que nós andamos bastante perturbados com isto tudo. Lá está a morte, protegida com a sua máscara, a tocar violino, a tal música que ele pretende dar. Não é? E este foi o tal trabalho que eu tive problemas na Palestina. Convidaram-me para um museu do Arafat, na Palestina, e fizeram a inauguração e depois, passado 2 ou 3 dias, os tais extremistas entraram e queimaram os trabalhos todos e ameaçaram-me, mas a direção do museu pediu-me muitas desculpas, que era uma vergonha realmente, mas depois disseram mesmo, que, como eu disse ali atrás, que eu ter cuidado, porque portanto, não se brinca com a imagem do Arafat desta maneira. E o objetivo foi homenagear o Arafat, porque também fui um defensor da paz, mas homenageá-lo. Eu aí não tenho, sou sincero. Pronto, ali, o outro trabalho, portanto, às portas da Europa, porque realmente isto é uma homenagem aos refugiados e deslocados que fazem aquelas longas viagens que já conhecemos pelo mar Mediterrâneo e quando chegam à Europa ficam neste estado. É esta a minha visão. Pronto, com óculos de sol, porque, enfim, isto é uma sátira, não é? Trazem o peixe, a alimentação que conseguem ter passado alguns tempos, mas realmente eles batem ali com a cabeça nas portas da Europa e começam a ver estrelinhas. Portanto, isto aqui também é um bocado o recurso à banda desenhada, não é? Sr. Comissário, Vamos passar agora à Câmara de Edição. Aliás, está ali o cartaz. Olha-me Deus. Está ali o print e tudo. Aliás, foi o cartaz, por favor. O trabalho que está aqui do lado esquerdo é o que está a servir de cartaz, o ator famoso. E vocês podem verificar, e este e outros que vão ver mais à frente, ele é que está mais favorecido. Muito mais. Este aqui é um amigo meu, um marroquino, cartunista. Portanto, eles estão a entrar em contato comigo, estamos só nos últimos retoques finais para eu ir a Marrocos, ter com eles, até porque eu também preciso receber tratamento lá em Marrocos, ele convidou-me para ir lá. Mais um prémio, e passando para a Colômbia, outro prémio, é um pintor, vejam só, está a sobrar na paleta, a elegância do senhor, e foi um prémio, aliás, um prémio insólito que eu recebi, porque eu não costumo receber prémios a este nível. Eu estava a dormir, disseram-me para estar atento, às 4 da manhã, que ia ser a inauguração, a cerimónia de entrega de prémios, estava a dormir. E acordei quando anunciaram que eu era o vencedor, eu acordei assim de repente e pensei, será, mas eles nem me telefonam, nem nada para entrar, eu gostava de falar, e depois eu assim, não, é um sonho, é um pesadelo. E no outro dia, depois fui às redes sociais e era mesmo o primeiro prémio. Eu assim, foi o primeiro prémio a dormir. Eu nunca tinha recebido assim um prémio. E é importante, você comissário, já apontou isto? Primeiro prémio a dormir. Isso é bom. É bom? Deve estar no Guinness. Pronto, sim. Até ganhas a prémios a dormir e tudo. Exato. Não sei falar. E agora? Portanto, eu só queria dizer que nem todas as salas está a folha de sala com a informação sobre cada um dos trabalhos. O resto também está aqui que está bem mais feliz. Sala da cavalarice. Esta é tal sala, mas mais sobre. Começamos por ali. Começa ali pela Esta nossa sala- Teresa, Má Esta Teresa. sala é uma sala muito sensível. Muito, extremamente sensível. Extremamente sensível. Ora, sala da Da Cavalarice. cavalarice, exatamente. Exatamente. Portanto, ora, Prémio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá, na altura ficou muito visível no Festival Internacional que se realizava em Sintra, em que os premiados eram avisados com alguma antecedência, mas não sabiam qual era o prémio que tinham. Só me disseram que eu estava lá presente, é tipo Hollywood. Então, quando me chamaram ao palco, eu verifiquei que eram os premiados e depois portanto, aquilo eram 3 modalidades, 3x3 9 smarts com os seus trabalhos impressos nos smarts e
fizemos uma viagem até Lisboa. Portanto, ali já estávamos a outro nível, e um festival já com outro estilo, não é? Já permitia esse tipo de coisas, andar no SEMAR, assim uma coisa. E este é o último trabalho que me convidaram para a Turquia e que tem a ver que, mais uma vez, tive que andar a integrar um bocado da obra, porque foi uma história de amor, de paixão, que eu interessei por aquilo, mas depois acabei por ficar, e tinha que fazer o trabalho ali até ao fim. Isto tem a ver com isso. O personagem em si foi mandado para Berlim para estudar. A família queria que ele aprofundasse os seus conhecimentos, que era o negócio da família, o fabrico de sabonetes. Mas o rapaz não estava muito interessado e depois acabou por ficar mais motivado para, portanto, para a arte e para a literatura. Então começou a visitar exposições, museus, até que numa determinada tarde verificou lá, portanto, visualizou lá um retrato de uma menina muito bonita e apaixonou-se. Era uma menina envolta num casaco de peles, a Madonna. E o personagem ficou apaixonado. Até que, passado uns dias, conhece a autora da tela. E portanto, era a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa retratada, que era a dona da galeria. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o autor está, uma vez que se interessava muito, o autor, enquanto escritor, está ali a segurar numa tela, que é um livro, e ao mesmo tempo está a tocar na Madonna, com os dedinhos, não é? E ela está a olhar para ele, porque realmente ela apaixonou-se e há aqui uma paixão, não é? Portanto, isto aqui foi um trabalho assim um bocado... destacou-se e eu acho que esta leitura rapidamente levou-me a ter aquele clique para fazer este tipo de trabalho. Pronto, outro trabalho com um estilo completamente já diferente, que é o Bolsonaro. Houve aqui uma série de problemas. O Bolsonaro, enquanto raposa, manhosa, esperta, e que está a olhar para nós assim com um ar assim um bocado maquiavélico, demoníaco, mas que no fundo a bandeira do Brasil está a arder devido à Amazónia, portanto houve ali uma série de problemas. Ele está a olhar para trás e uma parte do Brasil está a arder. Portanto ele assim está... E depois há esta relação entre a raposa, não é, Verónica, e aqui o nosso amigo que é conhecido por MBZ, o maior. Este é o maior do nosso planeta, ele controla isto tudo, petróleo. Portanto, ele tomou conta, é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita era o único país no mundo que não permitia que as senhoras conduzissem, não é? Ele foi responsável por permitir que houvesse essa oportunidade para as senhoras, para as mulheres. E então o lenço dele foi transformado no sinal de, portanto, a mulher e o automóvel, a mulher e o automóvel. Criar aquele ritmo, mulher, automóvel. Ele está a olhar assim para nós com aquele sorriso, não é? E também está bastante favorecido, como podem ver. Portanto, há aqui uma relação entre os dois, mas estão separados, não é? Há aqui uma separação. Só estão a olhar para um para o outro. Passando para estes cartoons. Portanto, isto aqui tem a ver com a fome. O garfo é utilizado enquanto suporte e abrigo deste senhor, deste sem-abrigo, não é? Muito rapidamente, são aquelas coisas que acontecem. O garfo, porque é que eu utilizei este garfo desta maneira? Quando eu estava na cantina a almoçar com os miúdos, e eles pegaram-se um com o outro e disseram: "Mãe, eu pego no garfo, faço para ti o que vocês pegarem." Eu disse: "Oh, meninos, calma aí, estamos a almoçar e tal." E o garfo ficou naquele estado e depois tive que os separar. E depois de os separar, olhei-se para o garfo e disse: "Oh, dona", que é a dona da nossa cantina, "olha que rico o garfo que está aqui, ainda vou arranjar aqui uma ideia para isto." Por isso, o ponto de partida foi aí, depois o desenvolvimento foi outro. Liberdade de expressão. Ora, o lápis aparece no meio das trevas, ilumina o resto. Portanto, a liberdade de expressão é sempre um risco, não é?
Muitas vezes os artistas têm a liberdade para desenhar, sim senhor, mas rapidamente essa liberdade pode provocar a perda da liberdade do próprio artista. Já aconteceu várias vezes, pronto, já falámos que se passou em França, com o Jorge Bolinski, que era amigo, foi-nos faleceu do atentado. Charlie Hebdo. Portanto, essa liberdade, nem um pouco podemos perder essa liberdade. E este, o Jacques Cousteau, o meu comissário que está aqui, portanto, o organizador do Festival de Penela, portanto, foi um dos trabalhos premiados lá em Penela, o ano passado. Porquê que ele está sempre a brincar a chamar comissário? Porque em 97 eu era Comissário Nacional das Comemorações dos 150 anos da caricatura em Portugal. E vim cá a Amarante fazer o turismo fez uma série de iniciativas que era Saberes e Sabores. Que era na casa do Lume da Sousa Cardoso, na casa do Teixeira Pascoais, na casa da Calçada, né, onde eu fiz a minha exposição e a minha conferência sobre humores e saberes e humores. Pronto, era o humor do vinho e o humor do espírito do vinho e o espírito do humor. E depois fomos para os copos. Nessa altura tinha havido aquele incêndio daquela discoteca Meco, e estava cheio de PJs. Então, depois do coisa, o Sr. Vereador da Cultura, vamos tomar um copo. Então fomos a um bar. E chegamos ao bar, estava cheio. E não havia nenhuma mesa livre. E o Sr. Vereador disse, ponha-se junto a esta mesa. Então ele foi até ao balcão e disse, Sr. Comissário, o que quer beber? Aquelas sujeitas pensavam que eu era da PJ. Desapareceu logo, deram-nos logo mesa livre. Portanto, eu fiquei o comissário. Portanto, arranjámos logo mesa, tivemos a calmamente a beber. Não sabia se era comissário de exposições, este comissário para eles é PJ. Portanto, resultou perfeitamente. Queres acrescentar alguma coisa aqui ao nosso amigo? Não, portanto, estou ali, do Cousteau foi a minha luta. Portanto, ainda mantenho, depois de muitas salões que eu tenho tido pelo país, infelizmente acho que os políticos estão com cada vez menos humor e tenho as tentativas de salões que eu tenho feito pelo país estão cada vez mais fechadas, cada vez menos, e pronto, ainda consigo manter em Penela e portanto, é importante, eu não gosto muito de ir para os temas clássicos do ano internacional disto, gosto que as pessoas pensem e vão mais além do que o simples brincadeira. E esta foi precisamente sobre a questão dos animais e a importância do animal como preservação do nosso planeta. E dentro do animal há vários animais, não é? Há o animal político, há o animal que defende a natureza, e pronto, aqui temos o Cousteau, que é um dos defensores dos oceanos, e portanto estas variantes que nós procuramos dentro do mesmo tempo abordar. Este é um trabalho excepcional, porque apesar de ser um tubarão, não é? Que pode ser até parece maléfico, mas não é, o tubarão tem a sua função dentro do ecossistema, não é? E portanto, e acaba por ser, no fundo foi um grande tubarão no mundo da oceanografia, não é? Porque foi ele que abriu a atenção e chamou a atenção por uma altura, até foi mais ou menos a altura em que havia o filme do tubarão e que ele aparece e que desenvolve toda essa plana. E portanto é interessante como o Santiago une esses dois elementos e nos chama a atenção como um personagem muito importante na defesa do ambiente e de um personagem que foi essencial para nós percebermos, ainda hoje, pelo menos para a nossa geração, todos nos lembramos das séries na televisão sobre os oceanos e, portanto, a importância deste desenho. Já agora, aquele, o Samuel Beckett, Também foi para mim. Nobel da Literatura em 1979, escritor e irlandês. Lembras-te dele? Também dei prémio em Vila Real. Não foi em Vila Real, Não foi? Este foi em Penela. Mas também te apresentaste. Não. Ora, Aquele é de Vila Real. E aquele Samuel também Beckett, é aquele. Primeiro prémio Oliveira Guimarães em Penela Foi o em da literatura. 2010. Da literatura. Literatura. Sim. Portanto, este passou pelas tuas mãos também. Sim, sim. E mais todos aqueles? Este aqui, o Brancusi, portanto, tem a escultura do infinito, portanto, a escultura famosa, uma dos trabalhos famosos que ele tem, que está no nariz, não é? Que é uma espécie de pilar do céu ou as portas para o céu.
portanto, há uma fotografia dele, dentro, assim, neste estilo, assim, e foi só olhar e ver aqui uma desconstrução do nariz, separação de formas, em termos de fisionomia, e depois reconstruir tudo de uma forma mais simples possível. E este é que eu tenho alguma dúvida, porque este foi o primeiro prémio no Iraque. E este, curiosamente, também muito apertado em termos de tempo, não sabia que o bigode podia ser muito bem trabalhado, e rapidamente, num rascunho, fiz um gesto qualquer, e o gesto fez com que, lá está, o lápis transmite sensações, rapidamente fez-me um flash para que eu colocasse nesse desenho rápido os lápis. Há ali uma ligação entre o esboço e a ideia que podiam parecer lápis. E ele, como era artista, portanto, ele aqui, estamos a falar de um artista do Iraque, o bigode, com vários lápis, olhar para nós em forma de malandro, e não aproximar nada, porque toda a gente identifica, pelo menos os iraquianos, quem são. Este trabalho, curiosamente, foi inspirado aqui na Rua 31 de Janeiro, nas placas das cheias. Era a preto e branco, em Vila Real. Pois, era a preto e branco em Vila Real. Eu, simplesmente, transportei as placas para um interior de um quarto de idosos, que já estão lá há bastantes anos, a placa mais antiga é desde 1862 de Delfim. Forma-me esse pormenor, faz favor. 1862, certo? Eles já estão há bastante tempo lá. Portanto, estão contentes a tirar uma selfie, como podem ver. Outro trabalho aqui a fonte que, isto claro que é uma sátira, houve ali dinheiro para a fonte secar. Privatização da água. A fonte está muito triste, mas a nota que está ali é mesmo para tapar a boca a muitos que teimam em esconder determinadas verdades e que nós tentamos descobri-las, não é? Através do desenho. Ora, cá está um trabalho filosófico. Estes dois são muito filosóficos. Delfim, há aqui uma oposição entre o pessimismo e o otimismo. A parte daqueles prisioneiros que estão ali são prisioneiros que estão mais para lá do que para cá. Não há hipótese. Eles, como podem ver, não há esperanças para o futuro. Acabaram, houve um desgaste, morreram por ali e acabou-se a vida para eles. Mas este, o tal que tem a visão, a ilusão otimista, quase que num gesto vertiginoso e líquido, e que o nosso olhar é concentrado precisamente para aquele ponto, é este gesto de vertigem líquida que transforma o fado em futuro. É este senhor que está ali. Mais uma nota, Sr. Comissário, muito importante. Passado um ano, eu fui ao Algarve e estava num hotel, portanto, reparem só, depois de desenhar este senhor, apareceu-me um empregado a servir à mesa, igualzinho a ele. Portanto, isto é fantástico. Como é que o lápis pode transmitir aquelas sensações e percepções que nós não sabemos explicar. E, portanto, todo sorridente é precisamente este personagem que eu admiro, é o terceiro personagem, o terceiro prisioneiro. Passando aos outros prisioneiros, ali só há um, chama-se ecoturismo. Ecoturismo porquê? Porque ele serviu-se surrealisticamente de uma sombra de mar para fugir. Portanto, ele prendeu a corda à sombra de mar para poder fugir. Isto já diz tudo, este trabalho. São dos trabalhos poéticos que eu guardarei sempre, esta coleção, sempre na minha exposição, porque isto, quem pretender avançar mais, Sr. Comissário, pode avançar em termos de teoria. E agora passávamos para, antes de chegarmos da ao cozinha, colegas, exatamente, já da recebi. da flare. Ora bem, comissário, está tudo em ordem, para começar, exatamente, segurança. Ora, Paulo Arrego, vamos fazer aqui, normalmente eu ia começar por aqui, mas vou deixar esta parede para o fim. Então, por favor, passamos para aquela parede, porque é uma das personagens que eu aprecio bastante na pintura, que é Paulo Arrego, e quando eu fiz a Paulo Arrego,
podem verificar perfeitamente, ela está mesmo favorecida. Gostei muito daquela expressão e admiro aquela expressão muito espenteada que tem a ver um bocado com o dinamismo, toda aquela expressão pictórica dela. Cesarine, como podem ver, Depois que eu tive com ela estava um bocadinho pior. mas nesta última Fase, no Museu Paulo Dinheiro, que ela apareceu no estado. O Cesarine dispensa, também foi num dos teus festivais. Ganhaste tudo, Mas é Vila Real. O Cesarine, eu lembrei-me de pousar um crânio em cima de uma mesa, muito surrealisticamente, destacar a mãozinha como um cigarro, porque ele estava sempre a fumar, não parava de fumar. É um elemento que eu acompanhava. E o Cesarine lá está, e o Osvaldo, num dos festivais, tornou este trabalho muito visível e mandou uma mensagem a dizer que eu tinha ficado premiado, daquelas mensagens. É vida, remédios, de vez em quando tem que levar prémios. O Cisa Vieira, ora, Cisa Vieira, há vários Cisas, mas este, tendo ficado também visível, e numa exposição que fizemos sobre o Cisa Vieira, em que ele esteve presente, realmente ele mostrou que a mão, reparem que o lápis não era o lápis que devia estar ali, era o cigarro, houve aqui uma substituição em termos pedagógicos. Lá está o lado do professor, aí o Santiago. É o lápis, não é o. Pronto. E então, a mão próxima, portanto, o braço, prolongamento do pensamento, quanto mais próximo da cabeça, mais rapidamente passa esta informação para a mão e para o lápis. Portanto, há aqui uma relação muito importante. Ele viu este e vários que eu fiz e de outros artistas, também ficou admirado, até porque o traço dos arquitetos é um traço completamente diferente do nosso. Não é assim, a Beatriz? Não é? Minha filha que está a dar os primeiros passos em arquitetura, portanto, e já tem um estilo diferente, nota-se, é diferente, é o traço arquiteto. O Aristides Sousa Mendes, nosso diplomata, que salvou mais de 30 mil vidas da perseguição nazi e, portanto, aquilo que ele está a passar é a assinar os vistos. Os refugiados à espera, houve muitos problemas de espera, ele está ali a assinar. Portanto, foi uma homenagem. Fui convidado para uma exposição de arte contemporânea na Casa de Passal. E onde o neto, ele tem vários netos, não é? Mas um dos netos fez uma dedicatória num dos passaportes que era uma espécie de símbolo da exposição. Passamos agora aqui outra personalidade do nosso Papa ligado às Nações Unidas, o secretário-geral, António Guterres. A cruz interligada com o símbolo das Nações Unidas, o perfil dele, portanto, mais uma figura bem favorecida, mais bonita ainda do que é. E o Teixeira de Pascoais, o nosso famoso Teixeira de Pascoais, um dos, portanto, que simboliza o saudosismo, não é? E o Teixeira de Pascoais é qualquer coisa fora de normal. Eu tive a oportunidade de fazer a biografia para os meninos, para as crianças, e visitei a casa e fiquei encantado com aquela casa. Portanto, o Teixeira Pascoais, se estivesse aqui à nossa beira como o Amadeu, isto ficava ainda muito mais rico com estas figuras, não é? O Essa, ora, temos aqui o Essa de Queiroz, vários prémios com o Essa de Queiroz, e este é mesmo daqueles trabalhos assim meios muito desconstruídos em termos de fisionomia, e que depois eu chego a um ponto que nem sei muito bem o que é que eu hei de fazer, e restou-me colocar o monóculo e o chapéu num extremo de bigode. E pareceu-me que seria a leitura perfeita, e foi premiado em vários festivais. Nós temos aqui Miguel Tórica, portanto, isto é Saúdes Portuguesa, atenção, seleção portuguesa aqui presente, Miguel Tórica, a preto e branco, porque o festival, não é Osvaldo? Portanto, o festival de Vila Real ibérico, portanto, Luz ao Galaico. exato, em que um dos requisitos era o preto e branco, não havia cores.
e tantos Miguéis, não é? Tanto Miguel Torga para lá, e este destacou-se perfeitamente. E cá está o Miguel, a Agostina, a nossa conhecida escritora. Portanto, há aqui uma série de personalidades que vocês conhecem, não é? Dispensam eu estar aqui. O Manuel de Oliveira, há uma fotografia dele dentro deste estilo, em que em vez do negativo é um cachecol. E, portanto, ele teve a oportunidade de ver este trabalho, fomos à casa dele. Ele gostou bastante dos trabalhos que nós mostramos em catálogo e realmente ele achou piada a isto. Nunca imaginava que fosse assim em caricatura. E, portanto, tive muito gosto e prazer em estar com ele e oferecer o catálogo onde aparecia este trabalho e outros do Manuel Oliveira. A diva do fado, a Amália. Portanto, a Amália, aqui a conjugação, ou o que é preto, muito ligado ao fado, a saudade e a cor em alguns pormenores, em alguns elementos para se destacar. E portanto lá está a Amália, só falta mesmo haver música de fundo e ela cantava o fado já. E uma homenagem aqui ao nosso Amadeu, que teria que estar aqui presente nesta exposição, porque isto é uma casa da família do Amadeu, certo? E aqui está aqui o Amadeu, portanto com o seu estilo. Curiosamente ninguém sabe, mas é aquilo que eu vou dizer, não é brincar, mas é sério. O dono do Licor Verão, uma vez que veio cá ao museu inaugurar uma escultura. Ao Museu da Imprensa. Não, ao Museu Amadeu Sousa Cardoso. Avisaram-me que vinha cá o Zé Carranca, como é que se chama? Carranca. Redondo. Atenção que eu agora estou a ter efeitos das lacunas. Tal tratamento que eu faço. O Zé Redondo é o dono do Licor Verão. E ele, quando veio cá, disseram: atenção que vai o Zé Redondo, ao Santiago, recebe-o bem. Só me disseram: recebe-o bem. E eu esperei pelo dono do Licor Verão, que já nos conhecemos. Ele fez a inauguração da exposição e eu, o que é que eu fiz? Fiz o Amadeu, portanto, a nossa figura aqui, amarantina, modernista, a segurar uma garrafa de Licor Verão. Em vez de dizer o licor de Portugal, é a arte de Portugal. E o Amadeu então ofereceu a garrafa de Licor Verão ao Zé Redondo. Portanto, ele gostou muito e eu também gostei muito de fazer o trabalho para o Zé Redondo, porque somos amigos. E assim foi uma prenda que eu ofereci ao meu amigo. Agora vamos ao último momento, o momento mais alto da exposição. Estejam atentos que os atletas já estão a dar sinal. Ô, Sr. Manuel. Sr. Manuel. Vamos começar com a família Carneiro. Ora, o António Carneiro, estes dois quadros que estão no extremo pertencem aqui ao Sr. Manuel, à coleção particular do Sr. Manuel. Portanto, o António Carneiro, que eu aprecio muito os trabalhos do António Carneiro, e na arte do retrato era um artista que o que representava ali ao fundo da alma portanto, das pessoas que estavam a ser retratadas. Era uma espécie de retratista das almas. E eu gosto muito do trabalho dele, daquela expressão dele. Portanto, o António Carneiro é fantástico nesse aspecto. E como vocês podem verificar, a barba ali em alta, de uma forma muito expressiva e enfática, a preto e branco. Portanto, fez parte de uma coleção que eu fiz aqui para Amarante. E passando agora para o pai do António Carneiro, certo? Que era o seu tio, o bisavô. Ora, isto foi feito este ano, propositadamente para a exposição, juntamente com esta que está aqui tapada, em que o António Teixeira Carneiro foi fundador da Flor de Tâmega. Fundador da Flor de Tâmega, portanto, Só primeiro fotógrafos a criar postais ilustrados em Portugal. Sério, portanto, é aqui um homem que podem verificar o bigode, portanto, aqui as pecinhas, as letras, formam, portanto, todo este cuidado, Sr. Manuel, vocês já sabem disso, Amarante, Flor de Tâmega, António Carneiro, 28 de fevereiro de 1844, e o resto das peças é só para criar aquele suspense. Na ponta do bigode tem um negativo, que ele gostava muito de fotografia. Pronto. E portanto, estes dois quadros laterais fazem aqui parte da coleção do Sr. Manuel, que é meu amigo, como já vos disse. E agora então, Verónica,
Antes de passarmos aos atletas que já começaram ali a fazer sinal que têm que ir para os treinos, vamos a este momento, não é? Porque vamos mostrar o trabalho de uma grande personalidade da Amarante, com muitos prémios a nível internacional em termos de fotografia, e que era um poeta da luz. Poeta da luz, portanto, a fotografia é escrita da luz, este também era um poeta. Portanto, sempre que vejo as fotografias dele, quase que me dá vontade de fazer qualquer coisa, porque ali há grande profundidade de planos, parece aguarelas, não sei o que é que parece, aquilo entranha-se completamente. Agora, vamos ao momento. Pronto, eu tenho para o lado esquerdo por causa das lacunas que eu tenho. Agora, com cuidado, porque não é no sítio. Vamos chegar com cuidadinho ao Sr. Comissário, por favor. Estão meter do sítio. Só um bocadinho. Estão meter do sítio. Pronto, cá está ligado. Pronto. Isto foi portanto, houve aqui um trabalho prévio, já há algum tempo, um presente para a Casa da Granja. Foi assim que eu comecei com a Verónica sobre máquinas fotográficas, qual era a mais apropriada, qual era aquele mais utilizado, fotografias, livros, qual era o estilo, qual era o olhar, a cor dos olhos, embora isto seja a preto e branco, mas tive que apanhar a expressão, colocar o cigarro e, portanto, é como eu estou a dizer, nunca o conheci pessoalmente, mas o Sr. Manuel acabou de me dizer, ele o conhecia. Ele conhecia Eu todos os quinta-feiras estava sentado ao meu lado, Pronto. durante anos e anos e anos. Portanto, o Eduardo, os Carneiros, a família Carneiro, o Teixeira, o Príncipe, o Essa também, o Miguel, já agora todos, peçam aqui, agora convidávamos para ir à parte onde estão os atletas, vai ser o tal momento de publicidade, quem quiser tirar autógrafos, faz favor de fazer a fila, mas eu, agora, Delfim, tal momento de publicidade, Ronaldo, Verdade, pá. E o Muito Álvaro? bom, pronto. muito bom.